E aí, minha gente? Continuando então o sistema endócrino, vamos falar do controle da ação endócrina. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que pensar, o que é ação endócrina? Nós falamos em ação endócrina sempre que nós pensamos em algum tipo de hormônio que está sendo produzido por uma glândula e esse hormônio ele é despejado diretamente na corrente sanguínea. Então, para começar no nosso corpo, a gente pode fazer uma diferenciação de dois grupos de glândulas. As glândulas exócrinas, que são aquelas que lançam substâncias para fora do nosso corpo. É o caso, por exemplo, das glândulas lacrimais, é o caso das glândulas sudoríparas, é o caso das glândulas sebáceas, é o caso das glândulas mamárias. Todas essas glândulas são exócrinas, exócrino, para fora. Então a substância produzida vai ser lançada para fora do corpo humano. Lembrando que as glândulas do nosso tubo digestório, as glândulas salivares, as glândulas do nosso estômago que produz o suco gástrico, as glândulas da parede do intestino, essas glândulas também são consideradas glândulas exócrinas, porque tudo que elas produzem, ainda que seja dentro do sistema digestório, vai sair do nosso corpo. A saliva, pode ser jogada para fora diretamente pela boca. O suco gástrico, depois de participar da digestão, ele vai ser eliminado juntamente com as fezes, lógico, Depois que a gente faz aquele equilíbrio de pH para que ele não cause qualquer tipo de lesão no intestino, certo? Então, glândulas exócrinas para fora, glândulas endócrinas para dentro. Então, todas as glândulas que a gente vai falar para vocês agora, elas produzem hormônios e eles são lançados na corrente sanguínea. Começando então pela glândula mestra, olha o nome, gente, glândula mestra, quer dizer que é ela que comanda, A glândula chamada de hipófise ou pituitária. Lembrando que o nome hipófise ele é mais comum hoje em dia, tá? É melhor de ser utilizado. Essa glândula hipófise é chamada de glândula mestra porque está diretamente conectada ao sistema nervoso central. Ela recebe informações do sistema nervoso central e ela vai produzir hormônios que vão controlar as outras glândulas. A hipófise ela pode ser dividida em duas partes. Neurohipófise, a gente já percebe que é uma região que está bem relacionada com o sistema nervoso, e adenipófise. Ambas as partes são importantes para o nosso controle endócrino. Bom, gente, como que nós controlamos os hormônios do nosso corpo? Nós controlamos os hormônios principalmente por um fenômeno chamado feedback negativo. O que isso representa para a gente na prática? Sempre que a gente tem dosagens altas de um determinado hormônio no nosso corpo, essas altas dosagens são responsáveis por inibir a produção do próprio hormônio. Então, se eu tenho testosterona demais, eu vou inibir a produção de testosterona. Se eu tenho estrogênio demais, eu vou inibir a produção de estrogênio. Inclusive, esse sistema de feedback negativo, ele é muito bem utilizado a partir do uso dos métodos anticonceptivos hormonais. Então, por exemplo, quando uma mulher está tomando uma pílula anticoncepcional, esses hormônios que estão sendo incluídos no corpo dela de maneira exógena, ou seja, vinda de fora para dentro, eles alteram as concentrações de hormônio e essa alteração faz com que o próprio corpo reduza a produção natural. E isso gera um efeito inibidor também do processo de ovulação, gerando o efeito desejado, que é o efeito anticonceptivo, certo? Bom, como que os hormônios eles atuam no nosso corpo, gente? Todas as células do nosso corpo, nas suas membranas, elas apresentam citorreceptores. Gente, o que são citorreceptores? Citorreceptores são basicamente proteínas de membrana, pelo menos em sua grande maioria. E essas proteínas se conectam a uma determinada substância, um hormônio, e vão permitir que esse hormônio faça o seu efeito no interior das células. Basicamente é isso. Então, citorreceptor, receptor celular, uma proteína que se liga a uma substância, permitindo que essa substância haja, nesse caso, como um hormônio, estimulador ou inibidor de um processo metabólico. Bom, gente, apresentação rápida dos hormônios hipofisários, ou seja, hormônios produzidos pela hipófise. Primeiro, os hormônios da neurohipófise, gente. ADH. Pessoal,
Esse hormônio está relacionado com o controle de desidratação. Também é conhecido como hormônio antidiurético. Sempre que você está em situação de indisponibilidade de água, você está desidratando porque não está podendo beber água, você vai produzir esse hormônio em grande quantidade para poder reduzir essa perda, tá? Em compensação, quando você está se hidratando muito bem, esse excesso de hidratação, se é que existe excesso na maioria dos casos, ele vai induzir a produção de urina, porque ele inibe a produção desse hormônio. Oxitocina ou apenas ocitocina. Ele é um hormônio que está relacionado com o controle das contrações uterinas e também com a lactação. Então a gente já pensa na ocitocina como um hormônio que está relacionado com a gestação, mas não apenas isso, tá, gente? Esse hormônio ele também está relacionado com aquelas contrações que acontecem durante o período menstrual, que acabam sendo chamadas de cólicas menstruais, que ajudam lá na liberação do material que recobre o endométrio, aquela preparação interna do útero para o processo gestacional, que ocorre todo mês dentro do ciclo menstrual. A ocitocina, ela também é um hormônio que tem sido diretamente relacionado com algumas respostas comportamentais. Há quem chame esse hormônio de hormônio do amor. Né? Existem estudos que indicam que quando as pessoas estão felizes, apaixonadas, elas estão amando, que esse hormônio é produzido em grande quantidade e que ele teria inclusive efeitos benéficos para o corpo. Bom, gente, hormônios da adenipófise. TSH, também chamado de hormônio tireotrófico, ele é o hormônio estimulador da tireoide. Quando o médico desconfia que você tenha algum problema metabólico, esse é um dos primeiros hormônios pesquisados por meio de exame de sangue. O ACTH, hormônio adrenocorticotrófico, como o nome já diz, ele é um hormônio estimulador das glândulas adrenais ou suprarrenais, aquele par de glândulas que nós já mostramos para vocês que estão posicionadas sobre os rins. O GH, também chamado de somatotrofina, provavelmente o mais conhecido de todos esses hormônios, ele é o hormônio de crescimento, popularmente conhecido. Ele é produzido em grandes doses, principalmente durante a infância e a puberdade. FSH e LH, também chamadas de gonadotrofinas, são estimuladores das nossas glândulas reprodutoras, testículos e ovários. Então, o FSH e o LH, eles têm relação direta com a atividade dos testículos na produção do esperma e da testosterona e também na atividade ovariana na produção dos ovócitos, amadurecimento desses ovócitos e também na produção de estrogênio e progesterona, hormônios reprodutores femininos, hormônios sexuais femininos. E a prolactina, essa o nome já diz, né, gente? Prolactina estimula a lactação, hormônio diretamente relacionado com o processo gestacional. Gente, fecho aqui mais uma aula, continuamos no próximo segmento sobre o sistema endócrino.